Olá! Deus abençoe vocês, tudo bem? Como é bom estar aqui, adorando e cultuando o autor e consumador da nossa fé, o amor das nossas vidas, o nosso Senhor, aquele que nos resgatou e nos amou como ninguém. Hoje nós vamos dar continuidade à série do mundo espiritual. E hoje nós vamos, na verdade, eu vou encerrar essa série hoje. E o subtítulo é Coração Ensinável. E aí eu quero compartilhar algo com vocês. Essa semana, desde segunda-feira, nós estávamos em um retiro com o nosso pastor e os discípulos principais dele. Ele já tinha agendado esse tempo e nós ficamos lá toda essa semana. E aqui, vou abrir meu coração para vocês, de mulher para mulher. Marisa, não estou fazendo propaganda, hein? Brincadeira. Quando eu vou ministrar em algum lugar ou alguma coisa, eu sou um pouco lenta. Lenta, assim, no sentido de escrever um pedacinho e vai para o lugar secreto, ora. Porque realmente eu tenho esse cuidado de não usar o púlpito para desabafos, mas sim algo vindo da parte de Deus. E aí quando o meu marido falou comigo, né? Aline, eu queria que você estivesse ministrando, encerrando a série. Aí eu pensei dentro de mim assim, ai, meu Deus, eu sei como que está sendo os meus dias, como está sendo a semana. E vai ser um pouco difícil, mas tá bom, vamos lá. Porque nós somos o povo que avança e não retrocede. Então, quando alguém pede alguma coisa para mim, eu não gosto de retroceder. Eu gosto de avançar, mesmo que dentro de mim esteja cheio de limitações. Mas eu não gosto de andar para trás, eu ando para frente. E ele não está aqui nesse final de semana. Ele está em São Paulo, cumprindo uma parte do nosso chamado também. E aí ele vai e eu fico, né? Com os meus filhos, com a família que Deus me deu aqui. E aí eu estava com aquela certa ansiedade de, ai meu Deus, eu tenho que escrever. Meu Deus, eu tenho pouco tempo. Meu Deus, eu tenho que escrever. E todo o intervalo que tinha, eram poucos os intervalos. Eu ia para o quarto, me trancava, pegava o meu caderno. Aliás, gente, eu amo caderno, eu tenho vários. Eu não consigo me libertar dos cadernos ainda. Eu sei que eu preciso, né, de usar um computador, mas eu gosto de caderno. Deus me fez assim. Deixa, né? Aí eu entrava lá no quarto, naquele intervalo que a gente tinha, e todo mundo... Minha pastora me chamando, Aline, vamos para a praia, Aline. E eu ficava dividida. Meu Deus, eu fico aqui ou eu vou com elas? E muitas das vezes eu ia com elas, porque é muito difícil a gente estar nesse momento. Esse momento com eles e tudo por causa da questão geográfica. Mas no tempo que me restava, eu ia, pegava o meu caderno e ficava com a caneta. Ai, Senhor, eu tenho que escrever. Gente, não saía nada. E aquilo foi começando segunda-feira nada, terça-feira nada, quarta-feira nada, quinta-feira nada. E eu já comecei a ficar desesperada. Então, Senhor, o que eu vou falar? Porque, gente, eu não tenho nada para falar para vocês. Nada. Não tenho nada para falar. E aí, eu estava lá perseverando. Aí ontem, eu estava já assim, quem me conhece... de pertinho assim, sabe que eu não estava assim no meu melhor dia. Eu já estava em tempo de sumir. E o Senhor, por favor, eu não quero ter que ligar para o pastor Naná e falar assim, pastor, vai no meu lugar. Eu não queria. E aí eu insisti, me esforcei. E ontem, bem tarde da noite, começou a fluir. Parece que as palavras vinham no meu coração, sabe? No último instante ali, o Senhor, eu acho que o Senhor falou assim, deixa eu te dar
tipo agora, porque se eu te dar amanhã no sábado mesmo, eu acho que você pode pirar, né? Brincadeira. E aí o Senhor foi tão misericordioso comigo e me deu essa palavra. Por que eu estou te contando tudo isso? Para te falar que eu e também o pastor Gilson, nós temos esse cuidado de sempre trazer para a igreja. Eu também acredito que o pastor Naná é assim. A gente sempre tem o cuidado de falar com a igreja aquilo que o Senhor quer, não aquilo que a nossa alma deseja. Então você está em um lugar onde, pode ter certeza, onde os pastores dessa casa zelam muito por isso, em entregar algo de Deus, não da nossa alma, não do nosso próprio entendimento. E hoje eu queria começar a compartilhar com você algumas palavras do Sermão do Monte, ou as bem-aventuranças. E eu queria começar lendo com você em Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Como Jesus começa as bem-aventuranças? Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você concorda comigo que Jesus, ele poderia começar de uma outra forma? Ele poderia ter começado assim: bem-aventurado os mansos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pacificadores. Por que você acha que Jesus começa o Sermão do Monte dizendo: bem-aventurado os humildes de espírito? Sabe por quê? Porque só se é manso quem é humilde. Só se é puro de coração quem é humilde. Só se é pacificador se for humilde. Somente. Guarde isso com você. O orgulho, ele é a raiz que alimenta todos os outros pecados. Todo pecado que você pensar, mentira, ela vem por causa do orgulho. Fofoca, vem por causa do orgulho. Tudo que você pensar. O orgulho, ele é a fonte de todos os outros pecados. O orgulho, ele é a porção de Lúcifer. Forte isso, né? E nós não queremos ter nenhuma porção de Lúcifer dentro de nós. Porque somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós inclinamos o nosso coração à humildade. E eu falo de uma humildade de coração. Humildade não tem nada a ver com a sua aparência, porque às vezes nós associamos que a pessoa, por estar com um chinelinho havaiana, não, havaiana não, né? Porque havaiana hoje em dia é chique. Está com um chinelinho de dedo, uma roupinha simples, furada, rasgada, aquela pessoa é humilde. A aparência, ela não tem nada a ver em ser humilde ou não.
Humildade está ligado a um coração. Mas o contrário também existe. Existem pessoas lindas que se vestem bem. E o nosso olhar julgador olha e fala assim, nossa, como aquela pessoa ali é metida, né? Olha a porção de Lúcifer querendo gritar. Mas aí quando você para conversar com aquela pessoa tem humildade. E do mesmo jeito que o orgulho é a porção que alimenta todos os outros pecados na nossa vida, a humildade, ela é a raiz que alimenta todas as virtudes em nossas vidas. Uma pessoa fiel, primeiro, ela é humilde. Uma pessoa amorosa, primeiramente, ela é humilde. Uma pessoa temente a Deus, em primeiro lugar, ela é humilde. Então a humildade é a raiz que alimenta todas as outras virtudes de Deus. Primeiro, a humildade. Agora, tem uma virtude que somente os humildes têm. Sabe qual é? Coração ensinável. Somente quem é humilde tem esse coração ensinável. E por que uma pessoa orgulhosa, ela não aprende? Ou melhor, uma pessoa orgulhosa, muitas das vezes, ela não quer aprender. E se não aprende, não se cresce. E se não se cresce, você vai virar um bebê de 90 quilos. Ou um de 80 quilos, eu não sei quantos quilos você pesa. Eu que não vou falar quanto eu peso para vocês. E aí se vira um bebê. Agora, um coração humilde, um coração ensinável, ele tem uma atitude contínua de aprendizado. Ele quer aprender todos os dias. Ele reconhece que precisa aprender todos os dias. Como é ruim, às vezes, a gente ter que relacionar com pessoas. Eu não sei se você passou por isso. Aquele tipo de pessoa que se acha maduro demais. Eu fazer classe nova criatura, eu sou maduro demais, eu já vi isso. Cuidado, que o próximo passo do maduro é apodrecer. O próximo estágio de algo maduro demais é se apodrecer. Nós precisamos ter esse coração que reconhece, Senhor, eu não sei nada. Eu preciso de aprender, eu preciso que o Senhor me ensine. Use, Senhor, a minha liderança, use os meus líderes. Ter esse coração, inclinar o nosso coração a essa humildade, sabe, de aprender. E quais são as qualidades de uma pessoa que tem esse coração ensinável? Primeiro, ela não acha que sabe tudo. Uma pessoa ensinável, uma pessoa humilde, mesmo que ela saiba, ela não faz questão de ficar falando que sabe. Mas o contrário também existe. Aquelas pessoas que não sabem de nada, senta lá naquela rodinha de amigos e quer mostrar, quer ter status, quer falar que é amigo de fulano, quer falar... Gente, intimidade não se mostra, intimidade se vive. Se você tem intimidade com alguém, você não tem que ficar mostrando que você tem. Você vive e pronto. Mas hoje em dia a necessidade da soberba, do orgulho, de mostrar que eu sou, que eu tenho, que eu sei, ela tem crescido. Essa porção miserável de Lúcifer. E uma pessoa, uma outra qualidade que eu coloquei aqui, de um coração ensinável, é que essa pessoa, ela não acha que ela está sempre certa.
O Gilson costuma contar uma historinha que é tão legal, que é assim. Um homem, ele era cristão e ele estava lá na casa dele. E aí, ele estava entre uma briga de 2 vizinhos. Aí, o vizinho chegava lá na casa desse homem, que era cristão, e falava assim: ah, você viu o que fulano tem comigo? Por que fulano é isso? Por que fulano é aquilo? Aí o moço lá, né, o servo de Deus, falava assim: você tem razão. Você tem razão. Aí o outro vinha e falava: ah, porque isso? Você viu o que ele fez comigo? Você viu o que ele fez comigo? Você tem razão, você tem razão. Aí a esposa dele estava lá na cozinha. Aí ela voltou, chegou lá na sala e falou assim: meu Deus, como você é falso. Como você fica dando razão para um. Aí eu sabe o que o homem fez? Você tem razão, você tem razão. Então, uma pessoa que tem um coração ensinável, ela nunca acha que está sempre certa. Pessoas estragam passeios, férias, dias que poderiam ser dias tão felizes, simplesmente por achar que está certo. Ah, eu estou certo, não sei o quê, não sei o quê. Misericórdia. Uma pessoa que tem essa humildade, esse coração ensinável, ela nunca se vangloria. Ela nunca canta aquela música do Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Os mais velhos aí sabem do que eu estou falando. Você sabe também, né, Mateus? Ela nunca julga as outras pessoas. Ela não murmura. E deixa eu te falar uma coisa. Nós não estamos aqui. Deus, na verdade, Ele não está preocupado em tão quanto conhecimento você tem. Sabia? Não importa o quanto que você conhece. O que realmente tem valor é o quanto você pratica. Eu sei que talvez todas essas coisas que eu falei aqui, você pode falar comigo assim: ah, eu sabia. Mas eu te pergunto, você pratica? Você pratica, você está praticando. E se o Senhor deu essa palavra para ser compartilhada aqui, é porque Ele quer falar comigo e com você. E eu queria me deter aqui um pouco nessa questão da murmuração. Se eu perguntar para muitos de vocês, todos saberão em uma só voz falar comigo: murmuração é a linguagem do... Alguns são afiados. Murmuração é a linguagem do inferno. E aí? Você tem murmurado muito? Murmurou hoje? Porque assim, irmãos, a gente tem um conceito de murmuração, né? Que saco, que isso? Mas deixa eu falar, murmuração não é só isso não. Murmuração às vezes está dentro do nosso coração, na nossa expressão do rosto. Uma atitude nossa fala mais do que qualquer palavra. Às vezes um olhar, um jeito. Qual tem sido o seu vocabulário? Murmuração ou adoração? Gente, tem gente que murmura de tudo. Tem gente que murmura de tudo. E como é pesado ficar perto de pessoas que murmuram. É pesado, é ruim. Parece que contamina a gente. Há um tempo atrás, eu estava de férias e fui fazer uma visita em uma casa. E a pessoa daquela casa murmurava muito. E eu fiquei ali um dia inteiro com aquela pessoa. Quando eu voltei para minha casa, voltei para o lugar que eu estava hospedada, eu comecei a murmurar, a reclamar. E eu falei: sangue de Jesus tem poder, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Porque murmuração não foi feito para os filhos de Deus. Adoração sim. E eu queria
ler com você. Eu não vou ler decorrido esse capítulo, porque é um capítulo bem grande. João 11, de 1 a 46, mas você pode ler depois na sua casa a história de Lázaro, a ressurreição de Lázaro. Mas hoje Lázaro não vai ser o foco. Hoje o foco é Marta e Maria. E aí, essas duas irmãs, elas estavam vivendo tempos difíceis. Lázaro estava muito doente. Muito doente. E quando você lê esse texto, toda essa história, você percebe que Jesus, ele tinha um amor por Lázaro, por Marta e por Maria também. E aí, essas duas irmãs, elas mandaram um pedido para Jesus. E esse pedido nós podemos ver lá em João 11, 3. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Jesus, então, recebe essa notícia. Aquele a quem amas, Jesus, Lázaro. E elas ainda fazem questão de lembrar: Jesus, Lázaro, aquele a quem amas, está doente. E Jesus, então, ele recebe aquela notícia. E lá no versículo 6 diz assim, que Jesus ainda ficou mais 2 dias onde ele estava. Jesus, ele recebe aquela notícia. Se fosse qualquer um de nós, nós iríamos pegar um avião, pegar um carro, pegar um navio, pegar um jegue, sei lá. Mas a gente ia dar um jeito de ir embora, fazer alguma coisa. Não é verdade? Mas a situação então de Lázaro piora. E Jesus sabe que a situação de Lázaro piora. E ele sabe disso e ele comenta lá no capítulo 11, no versículo 4. Essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. O tempo não é nosso. O tempo não é nosso. Quantas e quantas e quantas e quantas e quantas vezes nós chegamos diante de Deus e apontamos o dedo na cara de Deus, sabia? Senhor, eu vou para o culto todos os sábados e domingos. Senhor, eu vou para o meu life, eu sou dizimista, me dá a minha bênção. Cadê o meu milagre, Jesus? Cadê o meu emprego? Cadê meu casamento? Oh, glória! Muitas das vezes nós saímos da nossa posição de vaso, de barro. Irmãos, nós somos pó dessa terra. E para o pó nós vamos voltar. Nós saímos dessa posição de vaso, de barro, e colocamos numa posição de oleiro, dando ordem de como que Deus tem que fazer as coisas. E aí, quando as coisas não acontecerem do seu jeito, você vai abandonar Jesus? Você vai abandonar a igreja? E nem sempre as coisas vão ser do seu jeito. Às vezes as coisas vão ser contrárias, assim como foi na vida de Marta e Maria. Elas estavam esperando Jesus e Jesus não apareceu no tempo delas. O tempo é de Deus. Não é no seu tempo, ele não tem que cumprir os seus caprichos. Para de ser crente pirracento. Me dá, Deus, me dá. Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, nada. Deus sabe o que é melhor para você, o que você precisa. Talvez Marta e Maria precisavam daquele tempo sim para refletir, para pensar, eu não sei, eu não estava lá. Deus é o Senhor do tempo. E através de sua soberania, Ele faz como Ele quer. E ao ficar sabendo que Jesus estava vindo, sabe o que Marta faz? Marta sai correndo ao seu encontro. Isso reflete as nossas atitudes. Talvez muitas de nós aqui, principalmente mulher, a gente ia sair correndo mesmo, descabelada, sem chinelo, sem aquela roupa bonita, atrás de Jesus. Jesus.
E lá em João 11, 21, olha como Marta fala com Jesus. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Ou seja, se você, Jesus, tivesse atendido o meu pedido e chegado antes, meu irmão não estava morto. E o resultado dessa cobrança de Marta foi imediato, sabia? Jesus parou exatamente naquele lugar. Naquele lugar de cobrança, Jesus parou. Diante daquela murmuração, Jesus parou. Jesus parou a sua caminhada. Agora, lá em João 11:30, olha para você ver o que fala. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. A murmuração, a cobrança, a pirraça, a soberba, a porção de Lúcifer, param o agir, param o milagre, param a vida de Deus. Agora, o contrário também acontece. A adoração, ela movimenta a vida, ela movimenta o milagre, ela movimenta a unção, ela movimenta tudo. Maria, ela chega, Marta cobrou, mas Maria adorou. Marta, ela chega diante de Jesus, mas ela chega de um jeito totalmente diferente. Versículo 30. Pois Jesus ainda não, desculpa. Versículo 32. Oh, Jesus. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos seus pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus volta a andar depois da adoração de Maria. Você pode perceber que Maria, ela pronunciou as mesmas palavras que Marta, mas de uma forma totalmente diferente. De humilhação, com um coração ensinável, cheio de humildade. E o que Jesus ouve de Maria foi uma adoração. Marta cobrou, Marta murmurou, Jesus parou. Maria adorou, Jesus volta a andar. As suas atitudes, as minhas atitudes, elas paralisam ou movimentam a vida de Deus. É assim que funciona no mundo espiritual. Quando nós falamos de Davi, um homem que pecou tanto, ele desejou uma mulher que não era sua. Depois que ele teve aquela mulher, ele planeja matar o marido daquela mulher e por aí vai. Mas é tão interessante ver que a Bíblia chama Davi de um homem segundo o coração de Deus. Eu tenho as minhas teorias, mas eu acho que era porque Davi tinha um coração ensinável, humilde. Quando nós lemos o Salmo de 119, é um salmo muito grande. Você consegue entender um pouco o coração de Davi. Por várias vezes, ele diz, ensina-me, Senhor. Ensina-me, Senhor. Ensina-me, Senhor. Ensina-me, Senhor, eu não sei.
Me ajuda, Senhor, porque eu não entendo. Mas eu vou obedecer. Eu vou continuar. Porque nós somos um povo que avança. Você não é um povo que retrocede. Não serão as lutas, não serão as doenças, não serão as murmurações. Não é a falta da provisão. Nada disso pode te paralisar. A não ser que você aceite. Hoje o Senhor, Ele não está procurando pessoas perfeitas aqui. Até porque pessoas perfeitas não existem. Pessoas prontas não existem. Mas o que o Senhor está procurando aqui são pessoas com um coração ensinável, que entende e reconhece a voz do Mestre. Nós sabemos que o pecado de Davi foi um pecado, se a gente for olhar com um olhar humano, foi um pecado muito feio. Mas Davi, ele torna o seu arrependimento mais escandaloso do que o seu pecado. Quando você vê o livro de Salmos, como eu disse lá em Salmo, no Salmo 51, Davi fala assim algumas vezes: Senhor, não retira de mim o teu espírito. Não retire de mim o teu espírito. Não retire de mim o teu espírito. Se eu e você decidimos ter esse coração de humildade, esse coração ensinável, nós iremos nos tornar homens e mulheres segundo o coração de Deus. Eu não tenho nem dúvida disso. E o mais interessado nisso é o nosso Mestre. E chegou o tempo, sabe, irmãos? Eu sinto isso fortemente no meu espírito. Da gente decidir praticar de verdade tudo aquilo que a gente sabe. Você e eu sabemos o quanto de porção de Lúcifer, de trem ruim que há em nós. Nós sabemos. Mas se a gente colocar o nosso coração diariamente na presença daquele que tem poder de fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos, Ele muda. Ele nos muda. Porque não existe nada impossível para Deus. Você precisa decidir ter esse coração ensinável. Declarar todos os dias no reino do Espírito que a sua linguagem é uma linguagem de adoração. Adoração, o meu conceito de adoração é atitudes constantes e conscientes de que tudo que eu faço glorifica o nome de Jesus. Irmãos, eu sou tão radical nisso muitas das vezes, que até nas minhas roupas eu vou para o espelho e falo: Senhor, o Senhor sairia comigo assim, com a minha roupa? Porque eu quero que o meu ser, que a minha vida exalte o nome de Jesus. Eu estou muito longe, tá, irmãos? Eu preciso aprender muito todos os dias. Eu não quero ser um bebê de 90 quilos. Eu não tenho 90 quilos, tá? Eu queria te convidar a ficar de pé. E o que nós vamos fazer aqui agora é cantar uma canção. Na verdade, não, cantar uma canção não, adorar o nosso Jesus. Mas essa canção, ela é uma oração. É uma oração
que eu quero que se torne realidade na minha vida todos os dias. Mas eu queria te falar uma coisa também que eu aprendi. Boca fechada não atrai a presença de Deus. Boca fechada não traz nenhuma mudança. Nós aprendemos o poder da declaração. Então você está no lugar certo, na hora certa, para começar a pedir ao Senhor: dai-me um coração igual ao teu, Jesus.